Unidos realizaram hoje o primeiro ataque aéreo do governo Biden na Síria. A Gabriele Guimarães vai trazer para a gente mais alguns detalhes. Os Estados Unidos realizaram nesta sexta-feira o primeiro ataque aéreo do governo de Joe Biden na Síria e atingiram diversas bases e equipamentos de milícias apoiadas pelo Irã. Segundo o Observatório Nacional para os Direitos Humanos na Síria, ao menos 22 milicianos foram mortos na região que fica entre a fronteira do território sírio e o iraquiano. Ainda conforme a organização, essa é uma zona em que há anos o Irã recebeu influência apoiando milícias iraquianas em uma extensa área que vai dos confins do Iraque, passando pela Síria e pelo Líbano. Zaida, quando nós conversamos com vários especialistas durante a eleição americana, inclusive com o nosso correspondente Eduardo Barão, uma das características históricas é que os republicanos eles não estavam fazendo tanta guerra quanto os democratas. Biden já iniciou aí seu governo. Você acha que está mais ou menos nessa toada? Não, essa foi uma resposta acertada entre o Biden e o governo do Iraque para que milícias iraquianas financiadas pelo Irã fossem atacadas, né? Elas atuam no Líbano, o Irã tem forte influência na Síria, elas atuam no Líbano através do Hezbollah, que também é financiado pelo Irã, e na Síria, milícias do Iraque. Então, no Líbano e também com atuações na Síria, o Hezbollah, que, repito, tem financiamento do Irã e é armado pelo Irã. E inclusive, entrou de cabeça na defesa do Assad, né, quando da guerra civil na Síria. Agora, quem ganhou a guerra civil para o Assad foi a Rússia. A intervenção do Putin é que foi fundamental. O problema é que essas milícias xiitas, que são do Iraque, mas têm ligações diretas com o Irã, elas frequentemente atacam posições americanas no Iraque. 15 de fevereiro, hoje é dia 26. Então, no dia 15 de fevereiro, o aeroporto de Erbil foi atingido por um míssil. Inclusive, um empreiteiro de origem filipina, que trabalhava para os americanos, morreu e 6 pessoas ficaram feridas. Agora, estava na cara que haveria uma resposta. Já houve, inclusive, ataques americanos no governo Trump, por exemplo, em resposta a ações dessas milícias iraquianas, que não são ligadas ao governo do Iraque, mas que têm posições importantes no governo do Iraque. É bom lembrar que o Iraque, exemplo do Irã, a maioria é xiita. Mas na ditadura do Saddam Hussein, que era um sunita, né, os xiitas foram discriminados, atacados. No sul do Iraque, muitas vezes o Saddam Hussein fez campanhas militares contra os xiitas no sul do Iraque. Houve uma guerra Iraque-Irã por 8 anos, mas depois do fim do governo do Saddam Hussein, da morte do Saddam Hussein, os xiitas passaram a ter de novo representatividade política, fazendo o primeiro-ministro, etc. E tem suas milícias, que foram importantes, inclusive, no combate ao Estado Islâmico. Só que elas passaram a ser empurradas pelo Irã para atuações dentro da Síria. E aí, o Israel, vez ou outra, ataca posições, por exemplo, do Hezbollah na Síria, ou posições do Irã na Síria. E desta vez os Estados Unidos atacaram essas milícias em território sírio, mas milícias que respondem diretamente não ao Assad, e sim ao governo do Irã. Então estava na cara que isso aconteceria. A resposta seria dada, uma resposta militar, já que houve um ataque com míssil contra posições americanas em Bagdá. Por outro lado, isso que você falou, Sônia, é preciso ver caso a caso. No caso do Roosevelt, entrar na guerra era um imperativo moral. Moral. Enfrentar Hitler, combater o nazismo, tornou-se, naquele momento, um imperativo moral. Era uma guerra justa, era preciso derrotar aquela máquina a serviço de um regime canalha, assassino, né? E, por outro lado, se você tem no Vietnã, e aí foi um gravíssimo erro envolvendo os Estados Unidos no Vietnã, ali sim a coisa se intensificou, embora tenha começado no governo Eisenhower, ela se intensifica no Kennedy, no governo Kennedy, e depois principalmente no governo do Lyndon Johnson. E é fato, os democratas historicamente entraram mais em guerra
do que governantes republicanos. Né? Foram mais bélicos, né? Nesse sentido que eu estava falando das milícias, o Estado Islâmico cresceu, aquilo que a gente infelizmente viu na prática durante os últimos anos lá na França, quando a Al-Qaeda precisou ser destruída, porque aconteceu 11 de setembro, a Al-Qaeda começou a dominar lá dominar os territórios e para acabar com a Al-Qaeda foi crescendo o Estado Islâmico, né, o que eles chamavam de califado. E aí essas guerras, uma milícia para acabar com a outra, como você brilhantemente explicou, é o que sempre deixa aquilo lá um barril de pólvora e as potências fazendo aí o tal do jogo de war.